Em time que está ganhando, não se mexe. Essa mentalidade acompanha a gente em algumas áreas. Mas, ligado ao empresariado, durante a pandemia do coronavírus, muitos empresários se viram numa fria, tiveram que mudar. E muitos tiveram que mudar às pressas. A inovação é a palavra de destaque do nosso Câmara Entrevista de hoje. E para falar deste assunto, eu estou recebendo o Márcio Carneiro Cavalcante, que é diretor de inovação empresarial da Enflo CDL, aqui da cidade de São José. Márcio, seja muito bem-vindo, uma honra enorme te receber aqui. É um grande prazer, Fernando, receber esse convite e estar aqui com vocês, fazendo parte dessa entrevista, né? Que, como você bem colocou, foram cenários e momentos muito difíceis não só para o empresário, mas para toda a nossa sociedade, né? E nessa questão a gente viu como a inovação ela fez a diferença. Ela quebrou barreiras e ela criou oportunidades. Lógico, né? Para quem soube agregar e agarrar essas oportunidades, as empresas se reinventaram, criaram novas formas de construir e gerar novos valores. Se abrir para o novo é um desafio enorme e vamos falar um pouco deste assunto a partir de agora. Eu sou o jornalista Fernando Martins e este é o Câmara Entrevista. Seja muito bem-vindo para essa entrevista. Como eu costumo falar, você é a principal razão de todo o trabalho que nós realizamos aqui. E hoje vamos falar de um assunto importantíssimo. Vamos falar de inovação, recebendo aqui o Márcio, que entende tudo de inovação na nossa Enflo CDL São José. Mais uma vez, eu reitero, uma honra, Márcio, te receber aqui nos estúdios. Em time que está ganhando não se mexe. A gente sempre ouviu falar nisso, né? Muitos empresários e muitos negócios pelo Brasil afora carregavam isso quase que como um lema da própria empresa, mas aí a pandemia veio. As pessoas nós precisamos ficar em casa, o isolamento veio. A empresa se viu sem clientes, os produtos não estavam sendo comercializados, a situação realmente dificílima. E aí, Márcio? Essa palavra, esse lema teve que ser quebrado. Esse lema ele foi quebrado, né, como vários outros lemas foram quebrados. Toda vez que a gente tem uma ruptura de cultura ou de processos, sempre a gente terá duas formas, né, ou uma oportunidade ou realmente uma falta de crescimento ou de desenvolvimento. Muitos empresários acreditaram no processo, entenderam, na verdade, a necessidade de mudança e geraram, mesmo com muita dor e perda, novas oportunidades, através de novos processos, novos caminhos, nova forma de ligar com o comércio e até mesmo internamente, em seus processos, com seus colaboradores. Antes era muito difícil, por exemplo, você imaginar trabalhar com um colaborador fora do ambiente do trabalho, aos seus olhos, vamos falar assim, num mercado comum. Quando você vai para o mundo tecnológico, de TI, né, de inovação, realmente equipamento, né, é uma outra conversa, isso sempre existiu. Mas quando a gente vai para o nosso dia a dia, para um lojista, para uma empresa de atividades comuns, até mesmo administrativas, como cobrança, financeiro, comercial, não se imaginava tanto que você poderia fazer um modelo de trabalho diferenciado, principalmente em home office. E isso mostra como nós temos uma grande capacidade de mudança, adaptação e crescimento. E me parece que deu muito certo, né, Marcos? As pessoas em casa, produzindo, trabalhando. Tem gente que gosta muito disso, tem gente que já não gosta tanto, tem gente que diz que produz mais na empresa, indo trabalhar lá todo dia, e outros que produzem em casa. Enfim, entra muito nessa questão de gosto. Mas o fato é que funcionou. E fato é também que a pandemia teve que acelerar alguns processos que estavam meio que engatinhando, né? O trabalho na internet, o trabalho home office,
as tecnologias se desenvolveram bastante, né, Márcio? Durante a pandemia. Tivemos um lado ruim, é claro, de perdas, de uma série de problemas que ainda nos acompanham e devem nos acompanhar Sim. durante muitos anos, né? Sequelas, enfim, uma série de questões. Mas se há algo bom que a gente possa tirar de proveito da pandemia é que realmente nós tivemos que sair da caixa. Sair da caixa e inovar. Isso mesmo, Fernando. Então, eu gosto muito de comentar, são 3 coisas muito importantes numa empresa, que se chama missão, visão e valores. Toda empresa, quando tem essas três pontas alinhadas, as 3 palavrinhas alinhadas, ela com certeza vai te levar para um caminho do sucesso. E muitas empresas, elas tinham essas palavras alinhadas, mas elas precisaram reconstruí-las e adaptá-las para um novo cenário. O que não é uma tarefa fácil. Que não é fácil, porque isso se chama mudança de cultura, mudança de costume. E nessa questão, nós, profissionais, né, todos nós como pessoa, né, nós temos essa capacidade de mudança. Todos nós somos capazes de mudar. O que às vezes parece impossível, né? Porque a gente se acostuma, meio cavalo de padeiro, está sempre caminhando pelo mesmo lugar. Mas aí existe aquela famosa... A gente tem 2 formas de mudança, ou pela dor, ou pelo amor. Ou pelo amor. Infelizmente, muitas vezes a gente vai muito pela dor. E a pandemia nos trouxe muita dor. É verdade. Seja ela questão pessoal, familiar, ou seja ela em questão realmente profissional. E são em cima dessas dores que vários profissionais ou vários empresários conseguiram se erguer. Existiam empresas que estavam já abaixo do faturamento, já pensando em fechar portas, e elas se remodelaram, elas se reconstruíram, e hoje eles têm faturamentos muito, muito maior do que tinham antes. Então, qual é o segredo? É o alinhamento. Cenário versus missão, visão e valores, e lógico, com sua equipe, né? A empresa, ela na verdade, ela é formada pela sua família, sua equipe, seus colaboradores. O demais é cenário, uma estrutura, uma sala. Agora, tendo cenário adequado, tendo equipamentos adequados, né? E pessoas adequadas no seu ambiente de trabalho, você vai ter com certeza um resultado diferenciado. Recentemente, Márcio, eu ouvi o depoimento do dono de uma agência de comunicação e me chamou muita atenção. Me recordo agora o nome dele, mas o que ele disse tem uma importância muito grande e ele falou o seguinte, vem bem ao encontro que você falou. Ele disse assim: não podemos abandonar a publicidade tradicional, mas precisamos trazer essas cabeças novas, jovens, para dentro da empresa e fazer com que a publicidade tradicional e essa publicidade de hoje, a moderna, essa da sociedade, né, da juventude TikTok, temos que trazer e fazer eles conversarem. Eu achei isso fantástico, porque nem muito para a direita, nem muito para a esquerda. Trabalhar esses dois para que a gente consiga inovar, ou seja, não podemos abandonar a história. A publicidade está aí, tem leis, tem princípios, tem uma série de questões. E tem também, não podemos fechar os olhos para a modernidade, para a tecnologia, para aquilo que está acontecendo agora. Ou seja, unir os dois e fazer com que os dois conversem. Eu acho que está mais ou menos por aí, né? A pandemia, de certa forma, mostrou isso. Empresas tradicionais no mercado estavam acostumadas a ganhar dinheiro e fazer sempre daquele jeito que funcionou, é o tal do time que está ganhando não se mexe. De repente vem algo completamente novo e agora, como trabalhar isso? Isso a gente vê em qualquer lugar, que existe uma palavra chamada equilíbrio, né? Tudo que é feito em equilíbrio, ou seja, em harmonia, você acaba tendo menos dores, né? Tanto de transformação, tanto de mudança. Não precisa ser algo tão rupto, tão doloroso, né? Seja em qualquer processo. Eu tenho na empresa um setor, esse setor não está
funcionando, seja ele porque ele não está mais adequado ao tipo de produto ou serviço que eu presto, ou seja porque ele realmente não faz mais parte do serviço ofertado pela empresa. Eu tenho duas formas, ou eu extermino essa área, ou eu consigo entender isso, que ali são pessoas, têm ideias, que em algum momento faz parte da empresa, e eu consegui transmitir ou transformar ele em outra área que está ativa. Então, são decisões e ações que nós, como empresários, nós como líderes, e por que não falar como pessoa, né, que a gente, no dia a dia, no nosso dia, como em casa, como no trabalho, ou entre uma roda de amigos, nós somos instigados a tomar decisões, a entender que esse cenário, esse ambiente é válido para mim, faz parte, isso me agrega valor, eu me sinto pertencente a esse cenário, e isso é o que nós precisamos ver. E as empresas que tiveram, muitas empresas que tiveram bons resultados e continuam tendo grandes resultados, é porque eles entenderam quais são os locais deles e eles buscaram mudanças, essa adaptação. Lógico, empresas com mais velocidades, empresas quando elas nascem, ou seja, nova, ela já vem com a estrutura mais limpa, mas isso não quer dizer que uma empresa antiga ela não possa remodular e se tornar algo mais atualizado. E o mais interessante é que isso serve, né, isso se encaixa, seja em uma empresa de grande porte, médio porte, pequeno, como eu falei, nós como indivíduos. São princípios, né? São princípios. Como pessoa, desculpe, pois não. Eu como pessoa, eu tenho que entender qual é o meu equilíbrio. Eu tenho que entender que quando eu como pessoa, eu tenho que usar vários avatares. O Márcio, o avatar trabalho, o Márcio, o avatar empresa, o Márcio, avatar instituição empresarial, o Márcio pai. Que exige de ti determinado conhecimento, Conhecimento, experiência, momentos e aceitações. Pois é, você me fez lembrar aqui um livro, e eu até peço desculpa, porque eu lembro das coisas, mas não lembro do nome dos autores, enfim, e até chata, eu não gosto de citar referência. Agora tem um livro do fundador do LinkedIn, que me falha a memória o nome dele, mas lembro do nome do livro, já é alguma coisa. Comece por você, o nome do livro. E nesse livro, o autor, que é o fundador do LinkedIn, junto com um outro parceiro, eles falam o seguinte: todo ser humano deve se comportar como se fosse uma empresa. Numa empresa, você busca o quê? Inovação. Você busca manter a empresa. E você, enquanto ser humano, também deve se comportar como se fosse uma startup. Busca inovação. Então é um livro extraordinário que entra bem nesse sentido de se comportarmos realmente, de investirmos na gente. Porque o que acontece? Você vai para o trabalho, permanece nessa empresa trabalhando durante 3, 4, 5, agora com o passar dos anos. No passado era uma realidade muito comum, né? Que era o tal do... A minha mãe sempre dizia, faça tudo na empresa para você ficar lá até se aposentar. Minha mãe dizia. E o tempo passou, hoje o sujeito fica 1 ano, 2 anos na empresa, não, precisamos ir para uma outra, e precisamos ir para uma outra, ir para uma outra. Ou seja, a gente vai trabalhar em determinada empresa e dali a gente vai para uma outra depois. Então a importância da gente investir na gente, né, para sermos melhores profissionais. E dessa forma vamos estar preparados para as mudanças do mercado. Entra muito nessa questão também de inovação. Esse livro, inclusive, bem canocha, se eu não me engano, o nome do autor do livro, né? Do livro Comece por Você, ele fala sobre isso. Pois bem, uma referência então interessantíssima, inclusive, para a leitura desse livro. Existiu um caso, Márcio, durante a pandemia que me chamou a atenção, eu quero trazer aqui para a nossa entrevista. Uma dupla sertaneja, claro, durante a pandemia, shows não puderam ser realizados, não podia aglomeração, as pessoas, nós todos em isolamento. E aí, a dupla ficou, as contas continuam chegando. Esses não param. E o dinheiro não está entrando. Vamos fazer o que agora? O empresário teve uma sacada, eles tinham um dinheiro em caixa, o empresário chegou para a dupla e disse, olha, a pandemia está aí,
não tem previsão de terminar. E agora eu tive uma ideia. Vão pegar esse dinheiro, vão montar uma fábrica para fazer máscaras. E fizeram. E ganharam muito mais dinheiro do que com os shows. Esse caso, inclusive, repercutiu bastante. Não sei se você chegou a ter conhecimento desse caso, mas entra muito nessa coisa do pensar fora da caixa, de inovar. Né? É o tal da frase que nós sempre ouvimos também, enquanto alguns choram, né? Com todo respeito, é claro, mas enquanto alguns choram, outros vendem lenço. Isso é verdade. E isso é interessante, Fernando, porque o que acontece? Até é importante eu tocar nesse assunto, que a inovar é muito mais do que setores de TI. Que às vezes tem essa ligação, né? Falou de inovação, verdade, o sujeito já pensa em TI. Na verdade, ela tem essa ligação. Quando você fala em inovar, precisamos inovar em algo. A pessoa já acha, dentro de uma empresa, por exemplo, cara, é trocar sistema, é mudar método. Não, calma, inovação não é isso. Lembrando, a parte de TI é algo fundamental. Não é isso que eu estou colocando aqui. Mas o que eu estou dizendo é que inovar não é só TI. Existe inovação gerencial, existe uma inovação comportamental, existe forma de abrangência. A própria palavra é RH, Márcio? RH. RH. A gente sempre ouviu falar, tal de recurso humano, RH. Mudou o nome. Hoje não se fala mais RH. É gestão de pessoal, mudou o nome. Mas antes era pior, antes era DP, Departamento Pessoal. Departamento Pessoal. Há muitos anos atrás, quando realmente se falava numa linguagem mais simples, né? Era chão de fábrica, não se falava em colaborador, falava de funcionário. Então a própria linguagem ela foi se adaptando conforme o cenário. Claro, um novo momento. Um novo momento. E voltando um pouco àquilo que você falou o jovem hoje, por exemplo, que ele não se mantém em questão de empresa, é porque antes também a gente tinha era embutido em nossas mentes que a gente teria que adquirir coisas, bens. Os jovens, eles querem adquirir experiência. Então não é que ele queira ficar a empresa por um ano, é porque a empresa que não te gere um impacto ou uma experiência ou uma jornada de experiência e conhecimento, ele vai ficar por 6 meses, nem um ano ele fica. Então, isso é muito importante que as empresas entendam, como também os jovens, né, também precisam entender isso. E olha, quando eu falo jovem, não são pessoas de 18, 20 anos, não, são 25, 30 pessoas de cabeça. Você me lembrou agora. Mais leves, entendeu? Mas assim, quando a gente fala, eles precisam lembrar, é porque a gente fala muito, vai muito na palavra, jovem, não, são uma pessoa que está chegando agora no mercado. Não, o pessoal já está chegando no mercado muito mais cedo do que a gente imagina, mesmo que seja de forma informal. Mas quando eu falo isso, é que eles também têm que entender que eles também precisam, além da jornada, uma boa experiência. Para poder ter uma boa base. Senão, é o famoso sonhar sem ação, é só ilusão. Perfeito. Eu vi esses dias uma frase, inclusive, falando a respeito disso, que perguntaram para o sujeito, ele colocou num currículo, enfim, quanto tempo de experiência que você tem na empresa, trabalhando em determinado ramo. O sujeito carimbava coisa e tal, que não agregava mais nada na vida dele, ou seja, não tinha uma jornada dentro da empresa em que ele pudesse crescer dentro da empresa. Isso é tedioso, né? Mas enfim, o sujeito trabalhava 20 anos carimbando, era um carimbo aqui, era como é que é o nome do carimbo lá, almofadinha aqui, o carimbo aqui. Tá. Quanto tempo você tem de experiência nisso? 20 anos. Não, você não tem 20 anos, porque isso aí você aprende. Você tem, na verdade, 3 dias de experiência. Isso aí. O resto é repetição. Só que isso é um impacto gigantesco. Imagine quantas almofadas e carimbos várias pessoas fazem todos os dias e não se percebe isso. E o tempo passa, né, Márcio? Isso. E isso é interessante que, trazendo um pouco a parte da inovação, a Enflo, por exemplo, a Enflo e a CDL São José, ela teve uma sacada de entender cara, se fala tanto
de inovação, se fala tanto de mudanças. Como a gente pode chamar mais atenção, levantar a bandeira nesse meio empresarial? E devido a isso foi criado um prêmio de inovação 2023, que envolve todas as empresas que estavam filiadas à nossa associação até 31/12/2023. É um processo que foi feito falando sobre a inovação, o que cada empresa poderia te entregar de cases, né? Quais são as mudanças, o que fizeram, onde tivesse inovação, seja ele no processo. O resultado foi bom? Está sendo muito bom. Ele está em avaliação, tá? Está já sendo aprovado, né? Está fazendo votação, todos os associados podem votar, as empresas já foram avaliadas. E aí, que são em 5 categorias, e cada categoria subdividida em 3 categorias, de 0 a 10 colaboradores, de 11 a 50 colaboradores e de 51 a mais de 51 colaboradores. Então, o que acontece? E dia 4 de maio, haverá um grande evento dessa premiação, lá no Hard Rock Café, com o querido Clóvis Barro Filho, dando uma maravilhosa palestra. O Clóvis é extraordinário. Extraordinário. E quem melhor do que falar sobre o sentido da vida, né? E aí tudo entra naquela volta, né, no ciclo, naquilo que eu falei, que no final nós somos uma única pessoa. Nós só vestimos, né, avatares para momentos ou cenários diferentes. Mas no final, nós somos únicos. Nós somos únicos. Então, quando a gente entende isso e a gente busca inovações no pensamento, inovações na forma de agir, inovações na forma processual, inovações na forma técnica, seja ele com equipamento, TI, você também é impactado. Dia 4 de maio, então, o Clóvis no Hard Rock. Hard Rock Café. 4 de maio. Lembrando os nossos telespectadores que essa entrevista é uma entrevista gravada. Se você estiver, porventura, vendo o programa em algum outro momento, é importante sempre ficar atenta ao site da Enfro CDL São José, que está sempre realizando diversos eventos para promover o empresariado aqui da cidade de São José. Isso é importantíssimo. Para nós encerrarmos, Márcio, eu gostaria de falar o seguinte para os nossos telespectadores. Tem uma ferramenta aqui que eu uso, talvez você tenha aí também, talvez não seja desta marca, de uma outra, que é um iPhone da empresa Apple. A gente segura todos os dias, a gente só acha que é para ver rede social e tal, e acessar a internet, fazer pesquisas. Agora, algo aqui é importantíssimo. Esse meu aqui não tem 3 câmeras, né? Mas cumpre seu papel. Mas eu peguei isso aqui para dizer sobre inovação, né? Devemos fazer na vida da gente, Márcio, e o empresário que nos acompanha deve fazer na empresa dele, o que a Apple faz e outras tantas empresas fazem nesse meio, né, da produção de celulares. Veja, nós vemos o celular avançando a cada dia. A empresa está sempre se reinventando. E isso aqui é, sem sombra de dúvidas, um grande exemplo de inovação. Hoje tem 3 câmeras, amanhã tem 4, daqui a pouco. Hoje, por exemplo, nós enfrentamos um problema enorme, que o celular, à noite, você quer fazer uma foto de uma lua, é uma desgraça para fazer a foto da lua, que nunca fica boa, fica horrível. Então, já nós vamos ter, sem dúvida, uma câmera melhor para gravar, para registrar as fotos noturnas. Então, é isso que nós temos que fazer na nossa vida. Isso mesmo. Esse meu aqui, eu vou falar para vocês. Isso aqui é um 6S Plus. Nós já estamos qual? No 14. Com 3 câmeras. Funciona muito bem, por isso que eu estou com ele ainda. Caiu algumas vezes aqui já, mas tá bom, ainda está funcionando. Agora, você, né? Se fosse hoje colocar aí, você empresário, que iPhone você é? Será que você é um iPhone 4 ainda? Você é um iPhone 3? Né? Inovação. Tanto na empresa quanto na nossa vida. Nós precisamos buscar sempre inovar, né, Márcio? Isso. Buscar cursos, buscarmos ser seres humanos melhores. O sujeito fica sempre do mesmo jeitinho, rapaz, não muda nada. Inova. E Fernando, aproveitando também essa colocação, nossa cidade está fazendo um belo trabalho em conjunto com os atores do ecossistema, onde um trabalho que foi feito inicialmente pelo Sebrae Santa Catarina e pela gerência regional aqui, ela está semeando sementes
de movimentação, onde dia 27 agora de abril, na próxima semana, na sede da Enflo, haverá o lançamento do Inova São José. É o evento onde vamos assinar o Pacto pela Inovação. E nesse pacto vai estar a Prefeitura, a Enflo CDL, o SEBRAE, a ACAT, a Unisul, várias grandes entidades, empresários envolvidos nesse processo. E esse é a grande riqueza, né? É um marco para a nossa cidade, para a nossa região, porque a gente vai criar oportunidades, pontes para o nosso crescimento. Algo realmente que Santa Catarina tem tanto nos dado e nos dado com muito orgulho. Você é natural de Pernambuco? Sou de Recife. Recife. Está 17 anos aqui. 4 deles aí na inovação da nossa Enflo CDL. Eu estou há 17 anos aqui. Graças a Deus fui muito abençoado e sou muito grato por todos josefenses. Sempre fui muito abraçado, vamos falar assim, pela essa cidade maravilhosa. Tenho um filho que vai fazer 10 anos agora, que nasceu aqui, não em São José, mas em Floripa. Então, assim, eu me sinto honrado e feliz por fazer parte dessa cidade, dessa história. Como a Enflo, eu estou há 4 anos na parte da diretoria, mas 2 anos foi na área de diretor de indústria e agora estou com 2 anos na área de indústria, na área de diretor de inovação empresarial, a Enflo CDL. Que é o cargo-chefe, né? O cargo-chefe dentro da Enflo, né? Importantíssimo a parte são de inovação. Os cargos, né, que a gente precisa fazer. Existem outros diretores de outras áreas que a gente precisa fazer acontecer, mas a gente está comprometido. A Enflo tem uma das bandeiras dela, é a mobilidade, é a inovação, é a saúde, é o empresariado, ou seja, é o bem-estar da nossa sociedade. Então, gostaria muito que quem pudesse participar, receba esse convite. Dia 27 de abril. Dia 27 de abril. Na sede da Enflo. Na sede da Enflo, às 15 horas. Começa às 15 horas, vai até às 19, vai ter quadro de palestras. Eu também vou estar sendo um palestrante, vai ter outros grandes palestrantes envolvidos e no final a gente vai celebrar esse pacto, porque realmente vai ser algo memorável. Que bacana! Márcio Carneiro Cavalcante, diretor de inovação empresarial da Enflo CDL de São José. Gratidão enorme por te receber aqui. O Márcio que é uma simpatia, bom de conversar, bom de papo. Já deu várias dicas aqui de filmes, rapaz. Um filme bom que ele me deu uma dica esses dias. Quer saber que filme que é? Dia 27 de abril. Vá assistir a palestra do Márcio e aproveite e já pergunta para ele. Um filme muito bom que ele me indicou esses dias aí. Assisti com a minha mulher, foi espetacular. Márcio, muito obrigado, tá? Gratidão por te receber aqui. Eu que agradeço, gratidão por tudo e continue sendo esse programa maravilhoso, agregando valor para a nossa cidade e todos nós. Obrigado. Muito bem, e você, gostou da entrevista? Peguei só um trechinho, Fernando. Puxa, perdi o começo, não tem problema não. Vai lá no YouTube da Câmara Municipal de São José, tá tudo na íntegra, tem essa entrevista e muitas outras que a gente fez aqui à sua disposição, tá? Muito obrigado por nos acompanhar. Eu abri o programa dessa forma e vou terminar dessa forma. Isso aqui tudo só existe por sua causa. Você é a principal razão de nós estarmos aqui. Gratidão, muito obrigado por isso. TV Câmara é o legislativo ainda mais perto de você.